Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos. Jornalismo e credibilidade. Afinal de contas, o mensalão existiu ou não existiu? Segundo os atuais ministros do STF, que mandaram para casa os seus condenados, revogando decisão do próprio STF, implicitamente a Suprema Corte da Justiça Brasileira vem afirmar que o mensalão não existiu. Se não existiu, pergunta-se por que Roberto Jefferson continua preso. Bom, esse é o tema de hoje do comentário do Alamar Regis. Eu gosto sempre de colocar as coisas de uma maneira que leve o ouvinte a raciocinar sempre com a sua cabeça, para evitar que ele forme verdades com base nos chamados formadores de opinião. Dizem que os comentaristas e comunicadores em geral são formadores de opinião. Até que eu não sou contra formar opinião, já que opinião é livre. Cada um tem o direito de ter a sua. Racional ou não, apaixonada ou não, bem embasada ou não, enfim, está dentro daquilo que Voltaire sabiamente deixou marcado para a humanidade. Posso até não concordar com o que tu dizes, mas defendo até a morte o teu direito de dizeres o que quiseres. Isto é lindo, isto é maravilhoso. O bom é você pegar a opinião e daí formar a sua conclusão, mas pela sua cabeça e não pela de ninguém. Vamos lá então, continuando na nossa análise da política brasileira. Você deve ter ouvido a senhora Dilma Rousseff dizer, com toda aquela sua veemência, nos debates com Aécio Neves, que nos tempos passados não se investigava corrupção e não se prendia corruptos. E que nos tempos do PT a corrupção é investigada e os corruptos são presos, vão para a cadeia. Quem viu aquilo imaginou que fosse verdade. Observem bem, José Roberto Arruda está em casa, Carlinhos Cachoeira está em casa, o juiz Lalau está em casa, José Dirceu, José Genuíno Delúbio, os aliados petistas do mensalão, Paulo Roberto Costa estão em casa. Uai, dona Dilma, quem são esses que a senhora diz que ficam presos? O Roberto Jefferson fica preso, sim. Os outros ficam livres. Vamos analisar essa questão do Roberto Jefferson, gente? Conforme todos sabem, a maioria dos ministros do STF é indicada pelo PT. E destacam-se os indicados mais recentemente. Dizem por aí que eles estão naquela corte a serviço dos interesses do PT, o que é negado pelas lideranças e pela militância petista. Ok. Então vamos raciocinar. Afinal de contas, o mensalão existiu ou não? Se o STF atual foi capaz de revogar uma condenação pelo próprio STF, o que se constituiu numa tremenda desmoralização da instituição, quando seus ministros se apressam em mandar para casa os senhores José Dirceu, José Genuíno Delúbio Soares e outros envolvidos, implicitamente ele autentica que o mensalão não existiu, atendendo àquilo que quer o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o todo-poderoso do Brasil. Bom, se o mensalão não existiu, como dizem os senhores ministros, perguntemos: por que o senhor Roberto Jefferson continua preso? É justo e tem sentido no Brasil alguém ficar preso por um crime que nunca existiu? É bom que fique bem claro e que todos relembrem. Roberto Jefferson foi preso no julgamento do mensalão. Ele não matou ninguém, não cometeu outro crime nenhum. Foi pelo mensalão. Se não existiu, então era para ter sido solto também, não é verdade? Os senhores ministros do STF jamais admitem que estão a serviço do PT. Mas esta evidência prova que estão sim. Roberto Jefferson continua preso porque é desafeto do PT. É inimigo do PT que o odeia por ter denunciado o mensalão. É muito fácil você chegar a esta conclusão.
porque teve ministro do STF para assinar tão rapidamente a ida para a casa de Delúbios, a Dirceu, Zé Genuíno, e não teve nenhum para assinar para ele? É preciso dizer mais alguma coisa? Certamente os idiotas de sempre vão aparecer para chamar de fascista o comentarista que usa a lógica e leva esta questão para o público raciocinar. Será que todos os brasileiros são cegos, que não veem o que de fato está acontecendo no nosso país? Que tal se todos os ouvintes que entenderam a lógica deste raciocínio mandassem e-mails para os senhores ministros do STF questionando sobre isto? Senhores ministros, se o mensalão não existiu, por que o Roberto Jefferson continua preso? Eu acho que este país só tomará vergonha na cara se o povo participar e pressionar mesmo para valer, usando lógica e inteligência. Nada de brasileiro burro e omisso. E por aqui encerramos a edição do Jornal Rádio Fatos desta quarta-feira. O nosso muito obrigado a todos pela audiência. O Rádio Fatos volta amanhã, quinta-feira, com mais informações para vocês. Uma ótima quarta-feira para você e a gente se encontra amanhã novamente. Até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.